os dados, eles são presente, eles são futuro, eles... Assim, a nossa vida se baseia em dados. E como você mesmo falou, era até já emendando esse gancho no que você quer que eu fale. Quando você falou que quando você faz uma campanha, você compra dados, né? É justamente isso. A pergunta que eu te faço, Google, Facebook, Instagram, TikTok, Amazon, a grande maioria dos serviços deles são gratuitos, certo? Uhum. Como que essas empresas, algumas delas valem trilhões de dólares? Porque elas detêm todos os dados que a gente precisa. Exatamente, porque o valor delas não está no produto que ela vende. Por quanto deve representar a receita dela em o valor de mercado, sei lá, o que você paga, que as pessoas monetizam lá? Talvez, sei lá, 30%, 40%, não sei. Mas o grande valor dela já está justamente na quantidade de informações que elas têm dentro da base. Uhum. Então é aí que vai. Então a empresa vai, contrata, ali faz um contrato, digamos assim, né, com o próprio Google, enfim, com as redes sociais, põe o dinheiro e as redes sociais vão distribuir as campanhas para esse público direcionado. Isso é muito importante com relação a dados. A gente entender que a LGPD ela é uma lei brasileira criada em 2018, mas ela entrou em vigor, começou a valer em 2020. Ela foi criada muito por uma necessidade de mercado. Por quê? Na União Europeia tem o GDPR, que numa tradução para o português é Regulamento Geral sobre Proteção de Dados. Ou seja, a LGPD ela é basicamente um Ctrl-C, Ctrl-V Dessa lei abrasileirado. Foi meio que a toque de caixa que a LGPD precisou ser criada. Uhum. E foi para uma necessidade de mercado. E a LGPD ela não proíbe o tratamento de dados, mas ela veio justamente para regulamentar, assim como a gente logo teremos as regulamentações das redes sociais. Isso é um fato. Uhum. Não tem como a gente fugir muito disso. Então, ela trouxe regras para que as empresas elas utilizem os dados pessoais de pessoas físicas de uma maneira comercial. Então, nesse sentido, ela foi criada justamente para regulamentar, para falar, ó, você pode usar dessa forma você não pode. Você não pode invadir ali o espaço. Basicamente, para quem tá ouvindo, assim, dados. Quando a gente fala dados, a gente fala nome, telefone, e-mail, CPF, esse tipo de coisa. Tudo. E as empresas, conforme você vai viver na sua vida, você vai deixando esses dados aí, esse rastro seu nessas empresas. E aí, existia muito essas empresas pegar, tipo, eu sou uma empresa aqui. Vou dar um exemplo X e aí você vai me corrigindo, porque eu quero, tipo, deixar bem claro. Mastigado mesmo, bem claro. Eu sou uma empresa que vende equipamento de podcast. Aí, o Edgar veio aqui, comprou os equipamentos, fez o cadastro dele. Mas o João é um produtor de vídeo. Se ele vai montar um podcast, ele precisa de um produtor de vídeo. Aí eu, como empresa, passo esses dados para ele. Exatamente. Num mercado sem lei, eu faço isso da forma que eu quiser. Exatamente. Pega aí os dados, me dá R$1.000 aqui pelos meus 1.000 clientes que eu tenho aqui. Toma aqui, liga para cada um deles do jeito que você quiser. Gente, era comum, né, a compra de base de dados. Por N motivo. Você quer fazer uma prospecção, você vai lá, comprava uma base de dados X de uma empresa. Eu brinco assim, que eu soube da aposentadoria da minha mãe por uma ligação de uma empresa de crédito consignado, cara. A gente fez a aposentadoria da minha mãe pelo escritório. E aí ligaram no meu celular falando, senhora Ana, tal, a senhora tem um crédito aqui em razão da sua aposentadoria. E, cara, como que essa pessoa soube... Primeiro que a sua mãe, primeiro que vocês ainda. Justamente, porque houve uma venda, uma disponibilização desses dados por alguém de dentro do INSS. Então, esse tipo de comercialização, digamos assim, hoje em dia, ela é proibida. Você não pode. Lógico, poder até pode, tá? Mas tem alguns pontos que precisam ser observados. Por exemplo, se o titular daquele dado, o dono daquele dado pessoal, se ele consentiu com a comercialização. Aceitou algum tipo de termo. Assim, vai fazer uma compra pela internet, os tais termos de uso, política de privacidade que ninguém lê. Ali consta as letrinhas pequenas ali que você só coloca aceito. Tem muita coisa ali dentro. Infelizmente, as pessoas não leem. Mas ali constam inúmeros pontos sobre justamente o compartilhamento dos seus dados pessoais. Que hoje, na minha concepção,
tem muito mais valor do que a sua própria vida, cara. Tudo que você faz hoje é com dado pessoal. Você disponibiliza um CPF para uma pessoa que você não conhece, eventualmente. Cara, você sabe, você é contador. O que você faz com o CPF? Cara, você abre empresa. Muita coisa. Eu postei um vídeo lá no Instagram daquele caso do Corinthians, né? Da senhorinha que foi usada como laranja para abertura de uma empresa, que foi depositada uma grana alta do patrocínio. Cara, com o CPF você consegue fazer tudo. Às vezes você sai dando seu CPF à torta e à direito, você pode ser um laranja e você não sabe. Alguém pode estar movimentando uma grana preta no seu nome, uma empresa. E para ir mais além, recentemente aconteceu um caso que entraram no ECAC de um cliente, excluíram todo o Simples Nacional que ele pagou e pediu restituição. E com o CPF do cara dono da empresa, eles criaram outra conta no banco. Aí pediram a restituição nessa conta do banco. Olha o tanto de dados que vazou ali. Olha a imensidão disso, até onde isso vai parar. Certificado digital, por exemplo. Certificado digital. O certificado digital, querendo ou não, ele é um dado pessoal. Porque através dele, o conceito de dado pessoal é bastante amplo. Então, assim, toda e qualquer informação através da qual você consiga identificar uma pessoa física viva. Então, como você falou, nome, RG, CPF, e-mail, prontuário médico, foto, localização via GPS. Então, se a gente colocar aqui, o dono do dado pessoal é um homem. Então, nós estamos, apesar da câmera só de 3, mas estamos em 5 pessoas, 2 mulheres. Já se concentra em nós. O dono do dado pessoal tem barba. Não tem um bigode bonito, vai ter uma barba. Então, já tô fora. Quando você começa a pegar esse conjunto de informações, isso acaba se tornando um dado pessoal, porque você consegue identificar uma pessoa. A pessoa é careca. Pronto, sou eu, então. Entendeu? Então, assim, não necessariamente é um dado direto, uma informação através da qual você consegue identificar de uma forma direta. Pode ser um conjunto de informações que, somadas, você consiga identificar uma pessoa. Os cookies, por exemplo, são... Quando você aceita lá. São, os cookies propriamente ditos, não, mas as informações que vêm com os cookies, sim. Foto, biometria. Biometria tem uma categoria especial de dados que são os dados sensíveis. Esses dados eles são a maior proteção pela LGPD, que são dados relacionados à vida sexual vida sexual, à saúde, filiação política, enfim, religião, origem racial ou étnica. Esses dados eles podem causar algum tipo de preconceito e constrangimento ao titular desses dados. Então, por isso eles têm uma proteção especial. Esses são os dados mais sensíveis que chama? Eles são exatamente... O nome deles são dados sensíveis, né? A categoria de dados sensíveis. Então, isso, cara, eles têm uma proteção especial. E o certificado digital, dependendo de como for, ele pode ser considerado um dado pessoal. Às vezes você usa uma biometria, alguma coisa, não sei.